hoje. Nós vamos esperar só mais um pouquinho, como hoje a gente não tem louvor. Estou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, tá bom? Mas nós já vamos dar início a nosso estudo bíblico, aprender um pouco mais de Cristo. Nesses momentos de dificuldade a gente precisa de fé, a gente precisa de ter mais fé. E na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Deus. Então, assim, às vezes a gente acha que é importante a gente simplesmente ouvir mensagens motivacionais, mensagens emotivas, mas é muito importante também a gente aprender mais da palavra, para que a nossa fé possa aumentar, para que a gente possa conhecer mais do Deus que a gente serve, porque a gente só confia em quem a gente conhece, a gente só confia em quem a gente tem intimidade, a gente tem um relacionamento. Então é por isso a importância da gente estudar, da gente conhecer, buscar o conhecimento. Então, amém? Vamos começar? Hoje eu queria falar sobre um tema que é muito comum a gente ouvir, a gente que está à frente da igreja, muitas vezes a gente ouve isso. É pessoas dizendo que não conseguem a Deus, que não conseguem ouvir o Senhor falando com elas. E hoje eu queria estudar com vocês um pouco disso, de como o Senhor vem falando com o seu povo desde o início, desde depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque até lá a gente sabe que eles tinham contato direto com Deus, a gente sabe que eles tinham uma conversa como se fosse você com um amigo face a face. E então eu queria estudar com vocês, conversar com vocês sobre como essa conversa, como esse relacionamento, como Deus falava com o povo desde o Antigo Testamento até hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de orar com vocês. Então, quem puder, por favor, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa agora abrir a nossa mente. Espírito Santo, você está com liberdade total na nossa cabeça para nos dar discernimento e sabedoria, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Espírito Santo, esteja nos visitando neste momento. Nós precisamos e necessitamos de Ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês, quem puder, abrir a Bíblia de vocês em Êxodo 3:15. Êxodo 3:15. A palavra diz assim: Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. No Antigo Testamento, a forma mais usada, que Deus mais usava para falar com o seu povo, era através de profetas. Então, tanto que a gente vê que o Antigo Testamento tem vários livros dos pequenos profetas, dos grandes profetas também. Então, no Antigo Testamento é normal Deus falar ao seu povo através dos profetas. Aqui a gente vê Deus falando a Moisés, para Moisés falar ao seu povo. E a gente viu isso várias vezes com Samuel, com Natan, com Isaías, com Esdras, com Oséias, com Jonas.
Senhor sempre usando os seus profetas para falar com o povo aquilo que Ele desejava, para falar aquilo que Ele queria que o povo soubesse, seja de uma palavra de exortação, igual a Jonas, igual a Oséias, onde ele clamava, onde ele falava que o povo precisava se arrepender, senão coisas ruins iriam acontecer. A gente pode colocar nesse meio aí até Noé, porque Deus mandou Noé criar a arca, porque viria uma inundação e ele manda ele avisar o povo. E ele avisa, o povo não ouve, mas ele avisa: olha, vai ter uma grande inundação, vocês precisam vir comigo na arca. Isso era Deus falando com o povo. Da mesma forma de Jonas, com o povo de Nínive, onde Jonas prega que se eles não arrependessem, todos iriam morrer. E ali, diferente da época de Noé, todos ouviram. E graças a esse anúncio que Jonas trouxe, que Deus trouxe através de Jonas, toda a cidade de Nínive foi salva. Toda a cidade chegou ao arrependimento e foram salvos. Então, em todo o Antigo Testamento, a maior parte das vezes que você vê Deus falando com o seu povo é através de profetas, é através de alguém. Às vezes com um povo multidão, ou então às vezes só com uma pessoa. Por exemplo, Natan com Davi. Então, o tempo todo Deus falava primeiro com seus profetas, o tempo todo, na maioria das vezes, Deus falava primeiro com seus profetas, para que seus profetas pudessem espalhar a palavra com o povo. Tinha um intermédio dos profetas. E essa era a maior forma que Deus se comunicava no Antigo Testamento. E aí a gente pula agora para o Novo Testamento. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 1,14. João 1,14. A palavra do Senhor diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no Novo Testamento, qual era a melhor forma que Deus usava para falar com seus filhos? Claro, o Verbo se fez carne, foi Jesus. Deus falava com o seu povo através de Jesus. Multidões seguiam ele pregava para multidões. Era assim a forma que Deus se manifestava para o seu povo, era através de Jesus. Ali onde Jesus estava, havia multidões querendo ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos que ele trazia, as palavras de amor, as palavras de cura, as palavras de transformação. Tudo isso Jesus trazia. Ele era o próprio Deus aqui. Então, qual forma melhor se não fosse Ele para se comunicar conosco? Na época, com o seu povo, na verdade. Quem melhor do que Jesus para se comunicar, ser o intermediário de Deus? E Ele trouxe a nós tudo aquilo que Deus queria passar. É tanto que Ele chega uma hora que Ele fala para os discípulos o seguinte: eu não os chamo mais de servo, mas sim de amigos, porque todos os meus planos, eu conto a vocês, eu compartilho com vocês. Ou seja, todos os planos que Ele trouxe do céu, todos os planos de Deus, Jesus compartilhou com o seu povo, principalmente com os seus discípulos, com todos aqueles que o seguiam. Ele estava trazendo a palavra de Deus. Ele era o intermediário principal da palavra de Deus, era Jesus.
Esses dias eu estava ouvindo uma coisa que é muito louca, que eu nunca tinha parado para pensar. Olha para você ver. Jesus, ele deixou claro que ele não sabia a data da segunda vinda. Ele não sabia quando é que ele retornaria após a sua morte. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Ele poderia saber, ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. É por causa desse versículo. Porque ele criou um laço de tanta intimidade, ele criou um laço de tanto amor com os seus filhos, principalmente com os seus discípulos, que como ele disse, vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos, e todos os meus planos eu conto a vocês. Ou seja, se Jesus soubesse quando é que ele ia voltar, ele ia contar para os seus discípulos. O grau de relacionamento, o grau de amor com eles era tão grande, de intimidade era tão grande, que ele mesmo já sabia que ele não ia aguentar. Olha que louco! Vocês já pararam para pensar nisso? Essa é a causa de que Jesus não sabia quando seria a sua segunda volta. Porque tudo aquilo que tinha no coração dele, tudo aquilo que ele sabia, que tinha planejado para o seu povo, todo o pensamento que ele tinha para nós, todos os planos, ele contava para nós. Ele contava para aquelas pessoas. Ele contava para aqueles que quisessem ouvir, para aqueles que quisessem acreditar. Então, a forma com que Deus falava com o seu povo, a maior forma com que Deus falava com o seu povo no Novo Testamento era através de Jesus. Eu falo no Novo Testamento até a parte em que Jesus não morreu, viu, gente? Eu falo até quando Jesus estava aqui na terra, estava vivendo conosco. Então ali a comunicação de Deus praticamente se centrou em Jesus. Ele falava ao seu povo através dele. Então, recapitulando um pouco, no Velho Testamento, Deus falava através de profetas, principalmente através de profetas. Ele tinha sempre ali alguém separado, um servo dele separado, que não podia ser qualquer um. Era alguém separado, era alguém escolhido por ele, de qual essa pessoa era usada para trazer as mensagens que o Senhor desejava. E depois, com a vinda de Jesus, essa pessoa, esse ser era Jesus, outro ser separado. E depois da morte de Jesus, qual é a forma que ele se comunica com nós? Que vem até hoje. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, no mesmo João 14:16. A palavra do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Vamos ler o 17 também. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, nem o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Então, quando Jesus vai, Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa órfãos. Ele manda o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Olha que maravilhoso. E sabe o que é mais tremendo nisso? É porque é o seguinte: no Velho Testamento a palavra ficava presa, a palavra ficava limitada somente nos profetas. Com a vinda de Jesus ela continuou limitada, porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem.
ele em forma de homem, ele não era onipresente. Ele não podia estar em todos os lugares. Então ela também continuava limitada. Mas quando Jesus vai, quando o véu é rasgado, aí essa palavra, aí esse contato é direto e é para todos. Não é somente para alguns. Não é mais limitado, agora é ilimitado. Qualquer um que quiser receber, agora pode receber através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é humano. Ou seja, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em mim, e se você quiser, ele pode estar em você também. Agora Deus pode se comunicar diretamente, você pode se comunicar diretamente com o Senhor. Você não precisa de mais nada, você não precisa de alguém, de um profeta. Você não precisa estar em um lugar. Você se comunica direto com Deus. Por que eu estou trazendo isso para vocês agora? Porque muita gente parece que acha que só pode se comunicar através da igreja ou então através do pastor. Porque neste momento agora que a gente está limitado, que a gente não pode ir à igreja, a pessoa não tem mais contato com o Senhor. É como se tirasse férias de Deus. Parece que está em quarentena com Deus. Não está tendo culto, eu não posso ir para a igreja, então eu não vou orar. Então eu não vou buscar conversar com Deus. Eu não vou ler a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que não, você não está mais limitado. Você pode ter um contato direto com Deus onde quer que você esteja. Basta você querer. Aí você me pergunta, mas por que eu não consigo ouvir a Deus? Mas você fala de ouvir a Deus, que todo mundo pode ouvir a Deus, mas por que eu não ouço? Vou recapitular com vocês o versículo 17. Presta atenção. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o seguinte, a gente não consegue ouvir duas vozes ao mesmo tempo, a gente não consegue servir a dois deuses. Se você está ouvindo a voz do mundo, aqui a palavra deixa claro, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é a voz que você está ouvindo hoje? Qual é a voz que você está dando prioridade na sua vida? É a voz de Deus ou a voz do mundo? Às vezes você fala, mas eu não estou conseguindo ouvir o Senhor falar comigo. O Senhor não está falando ao meu coração, mas às vezes você fica vendo vídeos o dia inteiro que não te edificam. Às vezes você fica vendo novelas, você fica vendo Big Brother, enfim, você vê qualquer coisa, menos aquilo que te edifica. E eu te pergunto, como você vai ouvir a palavra de Deus? Como você vai ouvir a voz de Deus, se você não está dando ouvido a Ele? O Senhor várias vezes, assim como esse versículo, Ele deixa claro, Ele só entra na sua vida, Ele só se manifesta para você se você desejar e você buscar isso. A gente tem aquele versículo que é muito conhecido, onde ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Se você abrir, estou à porta batendo. Ele não chega e simplesmente arromba a porta e entra. Isso é coisa do inimigo. Ele pede permissão. Ele espera você abrir. E aí quando você abre a porta do seu coração, e aí quando você abre a porta da sua mente, e aí sim o Senhor entra. E aí sim Ele ceia contigo. Ceiar significa intimidade.
Ele quer entrar na sua vida, Ele quer ter intimidade, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer ter um relacionamento com você. Mas para isso você precisa abrir a sua porta. Para isso você precisa buscar. Você necessita querer. Para que aí o Senhor possa falar ao seu coração. Para que aí sim você possa ouvir a voz de Deus. Então você que não está conseguindo ouvir a voz de Deus, comece a analisar as suas ações, comece a analisar aquilo que você está buscando, se você realmente está dando prioridade a Deus. Sabe, uma vez lá no Lugar de Glória, a gente fez uma dinâmica, onde que relatava perfeitamente isso, onde a gente vendou os olhos de uma pessoa, e aí a gente escolheu uma pessoa para ser Jesus. E as outras pessoas eram as outras vozes. Eram as vozes do mundo, era a voz do dinheiro, era a voz dos filmes, era a voz da fama. Era tudo aquilo que a gente busca, que não é a Deus. E aí eu coloquei a Bíblia em um lugar, numa cadeira, em um lugar específico, e eu falei o seguinte: eu falei, falei para a pessoa que estava representando Jesus, você tem que ensinar ela a chegar até lá na Bíblia. Eu não falei para essa pessoa quem era que estava representando Jesus. E falei para os outros fazer com que ela fizesse totalmente o contrário. E aí sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu nem chegar perto da Bíblia. Muitas vezes ela não conseguia nem sair do lugar. Sabe por quê? Porque você está ouvindo tantas vozes, vozes de adversidade, vozes do medo, vozes do, igual eu falei, do dinheiro, da ganância. Hoje, principalmente eu falei, vozes do medo, da opressão. A gente ouve tudo e a gente às vezes deixa Jesus lá longe. E Ele fala conosco, Ele fala, só que a gente não dá ouvido. E é por isso que a gente não consegue ouvir aquilo que Ele tem para nós. Vocês estão entendendo? Hoje eu ouvi uma coisa aqui do pastor Douglas Gonçalves que mexeu muito comigo, que eu nunca tinha pensado nisso. O diabo, ele não consegue calar Deus. Quem é ele? Ele não consegue tocar em Deus, não consegue calar Deus, ele não consegue interferir a Deus. Então sabe o que ele faz? Ele tira o seu foco. Ele impede você de ouvir a Deus. Ele impede você de ouvir a voz de Deus com essas vozes que eu disse, com vozes de adversidade. E aí você fica tão perdido com essas vozes, porque a gente dá ouvido a elas, que quando Deus fala a gente nem sabe que é Deus. Quando a gente ouve, geralmente a gente nem ouve, mas quando a gente ouve a gente nem sabe que é Deus. Ou por nem conhecer mais a voz de Deus, ou então por não saber mais se é Ele que está falando, se realmente é Deus. A gente está tão acostumado a ouvir outras vozes, que a voz de Deus simplesmente vira mais um em meio a essa bagunça que é a nossa cabeça. Sabe, igual eu falei, de vez em quando essa pessoa não conseguia nem mover de lugar. Por quê? Porque ela estava confusa, era tanta voz falando na cabeça dela. E às vezes é assim que você se encontra hoje, confuso, não consegue nem sair do lugar, não sabe o que vai fazer daqui para frente, não sabe qual decisão tomar. Então o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso: para de ouvir as outras vozes. Faz o que a palavra diz em Mateus 6,6. Vai para o seu quarto, sozinho, em silêncio. Peça ao Senhor que apague todas as outras vozes, que suma todas as outras vozes da sua cabeça e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Agora eu quero ouvir somente a sua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes você já se esqueceu como é a voz do Espírito Santo.
Sabe, um exemplo maravilhoso que a gente tem para isso é a nossa consciência. O que a gente acha que é consciência. Quem aí nunca foi fazer alguma coisa de errado e ouviu aquela vozinha, não faz isso não. E aí você sentia aquele aperto do coração, mas fazia do mesmo jeito. E aí você vai lá e vai fazer de novo, ouve essa vozinha de novo. Não faz isso não. E aí você ignora e faz de novo. E aí você vai fazer isso de novo. E você ouve a voz, só que agora um pouquinho menos. Não faz isso não. E aí você se angustia um pouquinho menos. Vai acontecendo isso repetidamente. Chega até um ponto que você nem ouve essa voz mais. Chega num ponto que nem sua consciência dói mais. É porque você já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. E sabe qual é a outra forma que o Senhor se comunica com você hoje e você não dá valor? Você tem, entre aspas, o telefone, o celular aí na sua casa e nem sabe, que te faz uma conexão direta com Deus, e você nem usa e você desperdiça. Está aqui. A sua Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Não deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Ou então não deixe sua Bíblia simplesmente sendo um enfeite em sua cômoda, em seu criado. Pega essa palavra, abra, leia. Você não ouve a voz de Deus porque você não quer. Aqui está cheio da voz de Deus. Isso aqui foi escrito por homens, mas foi inspirado diretamente por Deus. Então pare de falar que você não consegue ouvir Deus, que Deus não fala com você, é você que não ouve a Deus. Faça diferente dessa vez. Pare de ficar ouvindo as outras coisas, pare de ficar ouvindo outras vozes. Isso só vai deixar você confuso. Isso só vai te distanciar de Deus. E assim como aquela menina não conseguiu chegar aonde ela queria, você também não vai chegar. Da mesma forma que aquela menina parou na caminhada dela, você também vai parar. Quer dizer, você já deve estar parado, se você não ouve a voz de Deus. Então afaste essas vozes de você. Dê liberdade ao Senhor, porque Ele só vai falar ao seu coração quando você der liberdade. Então, como eu falei, vai para o seu quarto, procura um íntimo. Quando você, eu costumo falar, quando você quer ter uma conversa íntima com seu amigo, você não vai em particular. Vai em particular com Deus agora. Vai para o seu canto de oração. Se você não tem, vai para o seu quarto. Coloque um louvor que toque o seu coração. Tranque a porta, não deixe ninguém entrar. Pede todo mundo licença. Desliga seu celular, põe no silencioso ou deixa ele fora do quarto. Porque se você deixar seu celular lá, ou se você não colocar ele no silencioso, o inimigo vai usar isso contra você. Pode ter certeza. Quem aí nunca entrou para o quarto e falou, não, vou orar a Deus. Ou então pegou o celular e falou assim, vou ouvir uma pregação e de repente alguém manda uma mensagem, começa a conversar com você e aí você se perde. Ou então na hora que você entra no YouTube aparece outro vídeo que não tem nada a ver e você fica curioso e se perde. Isso é uma armadilha do inimigo, toma cuidado. Você precisa ter foco quando você decide conversar com Deus. Você precisa ter foco. Porque o Senhor é educado demais para quando você começar a focar em outra coisa, Ele não vai te atrapalhar. Ele vai ficar ali te esperando até o momento que você der liberdade. Então vai para o seu quarto. Desligue-se de tudo. Não deixa ninguém entrar. Peça a todo mundo só um minutinho. Peça a todo mundo licença. E tire um momento com o Senhor. Tire um momento só você e Deus. E aí eu te garanto, todos os dias você vai ouvir a voz do Senhor. Todos os dias você vai ter uma mensagem nova do Senhor na sua vida. Todos os dias você vai ouvir a voz de Deus.
Às vezes você não vai ouvir nítida, igual você está me ouvindo agora, mas você vai sentir em seu coração. E todos os dias Deus vai falar com você. Amém. Todo dia Ele vai te mostrar o caminho certo para você chegar àquilo que Ele tem prometido para você. O caminho certo para você chegar onde é que você deseja. Para você chegar onde Deus sonhou para você desde antes de você nascer. Que é na terra prometida. Que Ele já tem preparado, que já está preparada para você. Não deixe as outras vozes te desviar desse caminho. Não deixe as outras vozes fazer você parar. Não deixe as outras vozes te confundir. Porque tudo aquilo que vem de Deus não há confusão. E aí Deus vai te colocar no caminho certo. Ele não vai te livrar das adversidades. Ele não vai te livrar das turbulências, das dificuldades. Mas não importa o quão difícil seja, se você estiver no caminho certo. Qual você prefere? Passar no caminho difícil e chegar no lugar certo? Ou passar pelo caminho fácil e chegar em lugar nenhum? Qual você escolhe? Então decida hoje ouvir a voz de Deus. Marque um compromisso com o Senhor. De todo dia você tirar um tempo para Ele. Você tirar um tempo para ouvir a voz dEle. De você dar atenção para Deus. Igual eu falei no início, Deus é onipresente, Ele está em todo momento, Ele está aí com você agora. O que você precisa é senti-lo. É dar liberdade para senti-lo, mostrar a Deus que o seu coração está aberto para que Ele possa vir falar ao seu coração. Faça diferente hoje. Aproveite este momento, você que está em quarentena, para aumentar a sua intimidade com Deus, para reforçar o seu relacionamento com o Pai. E aí eu te garanto que a sua vida vai ser transformada. E sabe, a última curiosidade que eu queria deixar para vocês é sobre a Trindade, como ela trabalha em harmonia e perfeição. Lembra que eu falei? Antigo Testamento, Deus falava através de profetas. Antigo Testamento, Deus. Novo Testamento, Jesus. E fim do Novo Testamento e a nossa atualidade, Espírito Santo. Olha como a Trindade trabalha em perfeição. Olha como a Santa Trindade trabalha em perfeição. E todos eles manifestaram em nossa vida. Amém? Amém. Mude sua rotina hoje. Dê atenção ao Senhor. E a sua vida vai ser transformada. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Porque eu quero falar. Eu quero liberar uma palavra de profecia na sua vida. Senhor, meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai. Porque mesmo sem merecer, o Senhor sempre está buscando um relacionamento conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado porque todas as vezes que a gente falha contigo, o Senhor está pronto para liberar perdão e começar um relacionamento novo conosco. Senhor, meu Deus, eu profetizo, ó Pai, agora na vida dessas pessoas, essas que realmente aceitaram essa palavra, que elas a partir de hoje vão ter experiências sobrenaturais com o Senhor, onde o Senhor vai falar ao coração delas, onde elas vão sentir perfeitamente o Senhor falando ao coração delas, o Senhor tomando conta da vida delas, mostrando qual o caminho elas devem seguir. Eu profetizo que pessoas confusas terão clareza em sua mente, terão clareza em seu coração. Pessoas que estão parecendo que está em trevas, que está em escuridão, o Senhor trará luz à vida delas.
É isso que eu profetizo, é isso que eu declaro, que eu derramo sobre a vida dessas pessoas. Não pelo meu nome, mas pelo nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes, o nome que verdadeiramente tem poder. Que o Senhor vai estar manifestando na vida delas. Que o Espírito Santo neste momento vai estar incomodando o coração delas, para que elas possam querer ter uma fome maior, ter uma sede maior e buscar mais de Ti, Senhor. Para que elas não possam acomodar da forma que elas estão, e assim como Paulo, eles possam se aprimorar na intimidade com o Senhor. E que o Senhor vai se transformar no nosso melhor amigo, no nosso conselheiro, no nosso consolador, assim como o Senhor nos prometeu. Nós aceitamos essa promessa para a nossa vida. Senhor, fala ao nosso coração, através da sua voz, através da nossa consciência, através de sonhos, através de profecias, conforme o Senhor desejar. Mas pedimos, fale ao nosso coração. Nós necessitamos ouvir a sua voz. Nós queremos a clareza da sua voz. Nós queremos a iluminação da sua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando. Que essa palavra possa verdadeiramente ter entrado ao seu coração. E que você possa estar aí buscando um nível de intimidade nova com o Senhor. Porque é esse o desejo dele. Ele deseja cada vez mais se aproximar de ti. Então busque, porque o Senhor vai falar ao seu coração. Mais uma vez, agradeço a cada um que está nos ouvindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E domingo nós teremos uma novidade. Domingo de manhã nós teremos um estudo bíblico dominical. Para quem deseja, às 9 horas da manhã, nós vamos estar fazendo a live pelo nosso Facebook, ao vivo pelo Facebook, onde nós estaremos fazendo uma escola bíblica dominical. Então você que sente falta da EBD na sua igreja, você que sente falta, você que quer mais uma vez conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, não esquece desse compromisso que nós temos com você, às 9 horas pelo Facebook. Amém? Então uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.